TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. A análise dos vereadores sobre o governo federal. TRE inaugura novo posto de atendimento no Fórum Clóvis Bevilacqua. Prefeitura de Fortaleza fornece cartão específico para gratuidade no transporte de pessoas com deficiência. E a nossa agenda de concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora no programa Mundo Jurídico. E a gente começa o programa desta semana com uma análise dos vereadores de Fortaleza sobre o atual governo federal. Entre as medidas do governo estão a reforma da Previdência e trabalhista. Eu analiso que esse governo realmente ele já tem que sair, porque o povo foram para as ruas, estão tendo em várias capitais grandes manifestações. Nós queremos diretas já, porque é um governo que não representa mais o povo, é um governo golpista que colocou na pauta a reforma da Previdência, a questão da reforma trabalhista. Não é uma reforma, é acabando com os direitos do nosso povo, do povo trabalhador, do povo que foram para as ruas, porque foi uma luta muito grande essas conquistas. Segundo eles, alegam que daqui mais uns dias não vai se poder pagar o aposentado, vai ter que mexer nas conquistas dos trabalhadores. Isso, para mim, é uma situação que eu não jamais votaria se estivesse lá. Inclusive, eu peço até aos nossos companheiros eleitos aqui no estado do Ceará, numa terra sofrida, onde nós estamos padecendo a própria água, que eles tivessem cuidado, porque um voto desse mal dado é uma água desnecessária na vida de qualquer ser humano. Porque nós temos que colocar o Brasil novamente nos trilhos da democracia. O momento é difícil, o momento está institucionalizado das dificuldades políticas. Eu até tenho um entendimento que o Temer saindo, nós vamos ter que ter um governo provisório, né? Um governo indireto, indicado pelo Congresso que também não entende que tem representatividade para escolher coisa nenhuma, né? O meu entendimento é que a gente devia ter eleição direta em todos os níveis, tanto para governador como para deputados federais, senador e presidente da República nesse momento, mas infelizmente vai ter que ter esse mandato, talvez tampão até 2018, né? Para fechar as eleições. Para antecipar tinha que mudar a Constituição e não sei se o debate vai chegar nesse ponto. A minha análise é de muita preocupação e, acima de tudo, com várias reformas que ele está apresentando, que atinge diretamente o direito do trabalhador brasileiro, atinge diretamente os direitos previdenciários e, acima de tudo, eu acredito que aquilo que ele estudou, que ele lecionou quando jurista, dos livros que ele escreveu, que eu li alguns da faculdade dos anos 90, ele vai de encontro a tudo que ele pregava, do que ele entendia correto, porque não é possível que nós tenhamos no nosso país um presidente que quer reduzir de sobremaneira, inclusive, em alguns casos, acabar com a aposentadoria do trabalhador brasileiro. Então, nossa preocupação é muito grande com esse governo. A minha análise sobre o governo Temer é uma análise baseada nos fatos que a gente está assistindo. Eu acho que o governo Temer assumiu uma responsabilidade muito grande de fazer as reformas, que desde o governo Fernando Henrique, que vem se falando de fazer essas reformas, passou pelo governo Lula também, que prometeu, chegou na presidente Dilma e ninguém fez as reformas. E agora, depois de um país quebrado, que deixaram o país quebrado, se resolve fazer a reforma, porque tem que ser feitas as reformas. Eu não concordo com alguns pontos que estão fazendo na reforma, eu não concordo, mas tem que ser feita a reforma. Todo brasileiro que se diz ou que é esclarecido tem que ter essa consciência. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará inaugurou o posto de atendimento aos eleitores no Fórum de Justiça Clóvis Bevilacqua. O João Pedro aproveitou o novo ponto de atendimento ao eleitor da unidade do TRE do Fórum Clóvis Bevilacqua e solicitou o título pela primeira vez. É importante, né, a situação atual do país, a gente ter o poder de voto, né, poder escolher um futuro melhor. Para aproximar o TRE ainda mais da população, o tribunal está expandindo os serviços para diversos pontos de Fortaleza. O mais novo ponto de atendimento é no Fórum. A ideia é que todos os postos de atendimento de Fortaleza ofereçam ao eleitor qualquer dos serviços que são regularmente prestados na central de atendimento.
Então, indo a qualquer desses postos, inclusive o Fórum Clóvis Bevilacqua, em funcionamento desde o último dia 15, o eleitor alista-se pela primeira vez, paga multas, saneia pendências, emite certidões, faz seu cadastramento biométrico, que é, sem sombra de dúvida, o foco principal nesse momento de descentralização. A unidade funciona das 8 horas da manhã até às 17 horas. O TRE também está presente no Shopping Benfica, Shopping Rio Mar, Central de Atendimento da Praia de Iracema, na unidade móvel no Parque das Crianças e nos VaptVupts de Messejana e Antônio Bezerra. Seu Tarcísio aproveitou para logo fazer a biometria. A gente tem que se antecipar e fazer o que tem que ser feito, tá? E vamos tentar modificar o que está errado. Até o próximo ano, a meta é incluir mais de 30% do eleitorado no cadastro biométrico. O TRE alerta para não deixar para a última hora. Nós percebemos que no momento em que nós descentralizamos o atendimento e aproximamos esse atendimento do eleitor de uma forma geral, a procura pelo cadastramento biométrico aumentou consideravelmente. Então, o TRE está fazendo sua parte, né? Nós estamos descentralizando, aproximando esse atendimento, criando estruturas com equipamentos e pessoal em quantidade suficiente para nós atingirmos o que pretendemos, que é uma média diária de atendimentos de 2.000 eleitores por dia. Ainda não alcançamos esse número. Para isso, precisamos que o eleitor de Fortaleza se conscientize, não deixe para a última hora e busque os postos de atendimento antecipadamente e faça desde já seu cadastro biométrico. Fortaleza já tem uma sala de depoimento especial. O equipamento é destinado à escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Agora a escuta especializada e os depoimentos podem ser realizados em local acolhedor. A sala de depoimento especial, que funciona no Fórum Clóvis Bevilacqua, oferece tratamento humanizado às crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. A gente tem todo um cuidado, então eu já vou pela porta interna, ela não entra nem pelo corredor da frente, já para não ter esse contato nem de ver, porque tem muitas vítimas traumatizadas que só a questão de ver o acusado, ela já entra em crise. Então, assim, a gente respeita muito esse lado da família e da vítima. Você ter um espaço de acolhimento, um ambiente humanizado, isso faz com que as pessoas se sintam um pouco mais seguras, se empoderem desse direito que elas têm de perseguir, né, uma justiça e cheguem até a fase final. Em 2016, o Disque 100 recebeu 144.580 denúncias relacionadas a algum tipo de violação de direitos das crianças e adolescentes, 15.707 delas relacionadas à violência sexual. Denunciar é o primeiro passo. Existe o Disque 100, que a denúncia é feita através do telefone e é preservada, né, a identidade da pessoa, e também os conselhos tutelares, que Fortaleza tem 8 conselhos tutelares, que também podem receber a denúncia e até mesmo direto na DSEC. Existe um fluxo, né, em relação a isso, mas a denúncia é sempre o melhor caminho. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, dia 22, o texto base do projeto de lei 4302 de 1998, que libera a terceirização das atividades fim em empresas, inclusive na administração pública. Após a votação dos destaques, o projeto, que já foi aprovado pelo Senado Federal, seguirá para a sanção presidencial. E para analisar temas como terceirização e reforma trabalhista, nós conversamos agora com o advogado, mestre em Direito do Trabalho, Eduardo Pragmácio Filho. Então, Eduardo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É um prazer, Velt. Inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse aqui uma distinção entre a terceirização no âmbito do serviço público e a terceirização na iniciativa privada. Quais são as principais diferenças? Tá. A gente precisa entender que a terceirização ela é um fenômeno econômico. Por que empresas terceirizam? Empresas terceirizam por questões de custo e por questão de especialidade. Certo. Se eu terceirizo para uma outra empresa fazer uma atividade com maior produtividade, muitas vezes eu pago até mais por isso, mas eu ganho em produtividade, ganho em tempo. Aqui no Brasil, a gente precisa separar para estudar e analisar a terceirização no setor privado e a terceirização no setor público. Certo. Ao meu ver, a terceirização no setor público é uma burla ao sentido do concurso público, serve como cabide de empregos para arranjos políticos, é preciso melhor ser estudada. Quem mais terceiriza no país é o poder público.
Então é preciso separar a terceirização do setor público da terceirização do setor privado. E aí, essa lei, que provavelmente vai ser sancionada, né, oriunda do projeto Lei 4302, ela não trata nada a respeito de serviço público. Se não trata nada a respeito, então permanece a regra hoje como está, que é possível terceirizar, mas é muito combatida. Nós temos, inclusive, uma súmula do TST, Tribunal Superior do Trabalho, é a súmula 331, que restringe serviços terceirizados para 3 situações específicas: trabalho temporário, segurança e conservação e limpeza, e uma hipótese geral, quando os serviços se relacionam à atividade meio do empregador. Essa súmula, com a aprovação desta nova lei, ela perde a validade? Essa é uma boa pergunta, porque há muito desserviço por aí, muita gente informando, dando dados que não são corretos. Até o Brasil, ele não regula, não regulamenta a terceirização. Tem uma lei 6019 de 74 que trata de uma terceirização lícita, certo, que é trabalho temporário. Até hoje, que ainda não está em vigor a nova lei, até hoje você pode terceirizar o trabalho temporário em caso de acréscimo de serviços extraordinário ou em caso de substituição temporária de seu pessoal permanente. Esse trabalho temporário ele pode ir até 3 meses. Isso é um ponto. Agora, a terceirização é um fato, um fenômeno econômico. E não tem lei que regulamente isso. Certo. Quem veio regulamentando de forma oblíqua foi a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, por meio da súmula 331. E o que é que isso causa? Isso causa insegurança ao empresariado. Verdade. E por que causa insegurança? Porque os tribunais têm composição de ministros, e os ministros podem ter, cada um, as suas concepções jurídicas, ideológicas, e a jurisprudência pode mudar. E isso gera uma insegurança muito grande. Agora, a súmula 331, com esse projeto de lei, o 4302, ela sai do âmbito do judiciário, da jurisprudência, e agora passa para o âmbito do legislado, para o âmbito da lei. E esse projeto de lei, ele evolui algumas coisas em relação à súmula 331. Então, se você me perguntar, a súmula 331 vai desaparecer? Não. Ela vai se adaptar à nova legislação, mas no seu bojo, no seu centro, ela vai continuar vigendo. Existe uma afirmação, por parte dos críticos à terceirização, de que a terceirização nada mais é do que uma relativização ou flexibilização dos direitos trabalhistas. O senhor acredita nessa afirmação, que a terceirização, de algum modo, ela prejudica o trabalhador? Não. Vamos lá. Esse projeto de lei de terceirização não retira nenhum direito dos trabalhadores. Nada. Certo. O que ela regulamenta? Ela regulamenta uma atividade empresarial, uma atividade negocial, de passar para terceiras atividades que podem ser suas. Atividades meio, como limpeza, segurança. Quer dizer, apesar de este projeto de lei não se aplica às atividades de vigilância patrimonial, certo, que continuam separadas. Mas isso é um fenômeno econômico, terceiriza, como aqui nesta casa. Apesar de ser o poder público, verdade, esta casa terceiriza sua parte de TV, sua parte de jornalística para empresas especializadas, que talvez façam um trabalho com muito maior denodo e com maior precisão e produtividade do que se fosse com profissionais da casa. A questão é, a terceirização, o que ela pode provocar seria uma precarização das condições de trabalho, no sentido de pagar um salário menor ou de dar de não dar direitos garantidos por convenção ou acordo coletivo. Porque a partir do momento que você terceiriza uma atividade, aqueles trabalhadores que estão trabalhando para a tomadora são vinculados ao sindicato patronal e ao sindicato laboral da tomadora. Quando eles passam para a terceirizadora, para a empresa terceirizada, eles mudam de categoria. E isso revela um outro problema que o Brasil tem, que a nossa organização sindical ela é por categoria. Verdade. Isso são traços corporativistas, que a Europa toda já ultrapassou isso. São conceitos fascistas. E o que eu prego é a liberdade sindical. Os trabalhadores podem se organizar da maneira como quiserem, e as empresas podem se organizar da maneira como quiserem. Então, isso pode acontecer, em médio a longo prazo, de uma diminuição de salários, né? Mas não diminuição de direitos. Até porque esses direitos trabalhistas estão assegurados pela nossa Constituição Federal, não é verdade? Claro, claro. O artigo 7º, ele tem um rol
exemplificativo com mais de 30 e tantos incisos, né, que garante os trabalhadores férias, 13º, participação nos lucros, e nada disso vai mudar com a terceirização. Mas no que diz respeito aos sindicatos, há uma grita, principalmente por parte dos sindicalistas, que diz que esta lei enfraquecerá os sindicatos. Logo após um rápido intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o advogado mestre em Direito do Trabalho, Eduardo Pragmácio Filho. Então, Eduardo, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre esta afirmação de que a lei da terceirização ela acaba prejudicando, enfraquecendo os sindicatos. O senhor concorda com essa afirmação? Na verdade, os sindicatos eles já estão enfraquecidos há muito tempo, porque a gente não prega a liberdade sindical por inteiro, como a OIT determina na sua Convenção 98 e na sua Convenção 89. A questão é que, quando se desloca a força de trabalho para a empresa terceirizada, estamos aí diante de um deslocamento de categoria. Então, muitas vezes, um trabalhador que está numa categoria forte, ele vai para uma categoria, em tese, mais fraca. Então, essa dança das cadeiras vai modificar o status quo sindical. Mas isso é um desafio para a classe sindical. A classe sindical ela precisa evoluir, precisa acompanhar, ela está em crise não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E precisa haver uma ampla reforma sindical. Eu acho que junto com a terceirização deveria vir uma reforma sindical. Uma reforma sindical para acabar com a organização por categoria, com a questão da contribuição sindical compulsória, é preciso debater bastante isso, e a questão da unicidade sindical, o monopólio de somente um sindicato poder representar a categoria, e por que não deixar a liberdade sindical? Isso é um desafio muito grande para todos os sindicalistas. Doutor Pragmácio, com a lei da terceirização, como é que fica a questão da responsabilidade da empresa que contrata os serviços terceirizados? Essa responsabilidade é subsidiária? A jurisprudência trabalhista na súmula 331, ela já tratava da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço. Essa responsabilidade continua com esse projeto de lei que vai à sanção presidencial. Então, primeiro responde a empresa terceirizada. Se a empresa terceirizada não responde, responde a empresa contratante, a empresa tomadora de serviço. Isso é um anseio da classe empresária que primeiro coloca para a empresa a empresa terceirizada, né, que está ali realmente, efetivamente remunerando o trabalho. E aqui cabe uma observação, Hervelt e ouvintes, telespectadores, ouvintes. Claro. Ao meu ver, esse projeto de lei, ele vai ainda proibir a questão da contratação por empresa interposta. O que ele está querendo dizer? Só pode contratar por empresa interposta se for por meio do trabalho temporário. E como o próprio nome está dizendo, ele tem um certo período de tempo, que agora vai até 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, consecutivos ou não. E aí já abre até uma possibilidade de um trabalho intermitente. E a lei tem uma novidade muito boa, que é a questão do contrato de trabalho de curta duração. Mas, por outro lado, a lei não fala nada, né? Então o pessoal está dizendo por aí, pode terceirizar tudo, atividade fim. A lei não está falando isso. Então, você só vai contratar por empresa terceirizada se não houver a direção do serviço da tomadora. Se a tomadora dirige a atividade, ela é empregadora. Ela não é empresa tomadora do serviço. Ela vai ser empresa tomadora se ela simplesmente contratar a mão de obra e a empresa terceirizada dirigir a atividade dos serviços. Então, há ainda uma confusão. Isso aqui vai dar muito pano para muita discussão.
E, a meu ver, esse projeto de lei, ele consolida o entendimento da súmula 331 do TST, evoluindo em alguns aspectos. O senhor ressaltou aqui a questão da responsabilidade subsidiária da empresa tomadora dos serviços, que contrata a terceirizada, ela tem essa responsabilidade para com os funcionários da terceirizada. Eu lhe pergunto, caso seja o governo, o setor público, contratando o serviço terceirizado, como é que fica essa responsabilidade subsidiária? Já que nós sabemos que você não vai poder configurar vínculo trabalhista entre um funcionário da terceirizada e o governo. A súmula 331 ela é muito clara nesse sentido, que não forma um vínculo de emprego com o tomador do serviço público, porque não tem um concurso público. Mas o serviço público, o poder público fica responsável subsidiário. Existe no Supremo uma discussão em repercussão geral, e eu acredito que por conta se vier essa lei, essa discussão vai se tornar acelerada, né, porque o poder público vem dizendo a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do terceirizado, e se eu fiscalizo, eu não tenho responsabilidade. Eu acho que não vai ser assim, porque hoje no Brasil quem mais terceiriza é o poder público. Verdade. Por isso que eu pergunto, na prática, quais são os efeitos para o empregado? Caso ele não receba seus direitos trabalhistas ao fim de um contrato entre a terceirizada e o governo, ele vai cobrar da terceirizada, se a terceirizada não pagar, o governo vai pagar. Certo. O governo vai pagar. Né? Por meio de precatório, ou se vai demorar ou não, aí são outros 500. Mas o trabalhador não vai deixar de receber o seu salário. Claro. Doutor Pragmassa, outro ponto que eu gostaria de tocar aqui é que o senhor falasse um pouco sobre a reforma trabalhista. O senhor defende uma ampla reforma trabalhista? Já está na hora? Já há muito tempo a gente precisa refundar o direito do trabalho brasileiro. O nosso direito do trabalho, criado em 1943, por Getúlio Vargas, numa época política diferente, vivíamos uma ditadura, em um momento econômico diferente, em que o Brasil era essencialmente rural, ainda começando, engatinhando na sua industrialização, um mundo completamente diferente, um mundo ainda passando pela terceira fase da Revolução Industrial, e hoje não, hoje vivemos numa economia planetária, vivemos num Estado democrático de direito, isso é muito importante, a questão da liberdade, da democracia, e um momento econômico completamente diferente. Só que as nossas bases do direito do trabalho são diferentes. O que eu venho escrevendo e propondo é uma refundação do direito do trabalho. É possível aliar capital e trabalho por meio de normas negociadas. É importante favorecer a negociação coletiva, fortalecer os sindicatos dos trabalhadores e das empresas. Agora, para isso a gente precisa primeiro fazer uma reforma sindical. A reforma sindical ela é muito importante e ela é, ao meu entender, antecessora. Ela é precedente. E segundo, vamos criar um novo Código do Trabalho, como Portugal fez, por exemplo, em 2003, reformou e já ajustou em 2009, em 2012 e agora na nova versão de 2015. Uma nova legislação trabalhista que alie os direitos fundamentais dos trabalhadores e os direitos constitucionalmente garantidos da empresa, direitos de personalidade, conciliar família e trabalho e também valorizar a livre iniciativa, valorizar o pactuado. O que ocorre hoje, e aí às vezes a gente precisa filtrar as críticas que o empresariado faz, é que há muita insegurança jurídica. Verdade. Ele combina uma coisa com o sindicato e depois o que foi combinado com o sindicato é desfeito pela Justiça do Trabalho e isso cria enormes passivos trabalhistas. O que o empresariado quer é segurança jurídica para empreender seus negócios e o que o trabalhador quer também é segurança jurídica para trabalhar e receber seu salário e cuidar da família. Com certeza. Então, Pragmassa, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e a verdadeira aula de Direito do Trabalho que o senhor nos concedeu e abre agora espaço para as suas considerações finais. Evelt, eu agradeço enormemente o convite, estava com saudade de você, fazia tempo que a gente não vinha aqui. E dizer a todos que a terceirização ela precisa ser melhor entendida, a terceirização ela precisa ser melhor estudada e melhor debatida, afastando os arroubos e as paixões de lado a lado e ter uma visão mais
econômica, uma visão mais jurídica, uma visão mais isenta. A terceirização não é um bicho-papão, a terceirização é uma necessidade do processo produtivo e ela precisa ser melhor regulamentada para um ambiente de negócios melhor para o Brasil. Com certeza. Obrigado. Ivelise Maia. As pessoas com deficiência conquistaram o direito de se locomover gratuitamente nos ônibus da cidade em 2008, desde que atendam aos critérios da Lei nº 0057, de 18 de julho de 2008 e de sua regulamentação. Para isso, a Prefeitura de Fortaleza, através da Etufor, fornece um cartão específico que já é utilizado por milhões de pessoas com deficiência e seus eventuais acompanhantes no transporte público de Fortaleza. O cartão para pessoas com deficiência permite trânsito livre para usuários do transporte público. Para ter direito ao benefício, o portador de deficiência visual, auditiva, física ou mental deve obedecer a alguns critérios. Nós aqui da Etufor, né, da acessibilidade e inclusão social, a gente tem sim essa preocupação para que as pessoas tenham esse direito, né, onde o transporte coletivo, o ônibus, possa parar nos lugares, né, fora de um ponto de ônibus, por exemplo. Assim que essa lei for regulamentada, né, isso aí vai acontecer normalmente. No mínimo, 1.500 carteiras são emitidas por ano. Em Fortaleza, há 18.263 usuários com benefício ativo. O cartão deve ser renovado a cada ano. Francisca veio fazer isso. Ela, que acompanha o filho com deficiência mental, precisa da gratuidade para se deslocar com o rapaz. Na necessidade, a gente sai com ele, é uma facilidade. Economiza? Economiza, sim. Portadores de deficiência enfrentam dificuldades para se locomover todos os dias. Uma lei dispensa a parada dos ônibus urbanos fora das paradas para embarque e desembarque destes usuários. A Etufor trabalha junto ao Sindônibus, esclarecendo usuários e motoristas. Nós temos uma capacitação que é realizada no Sindônibus, né, onde a gente inclusive deu vários conteúdos para eles, né, para que eles pudessem acrescentar nessa capacitação dos colaboradores. E eles estão sendo treinados, né, para que isso seja realmente concluído e ser colocado em prática. A Câmara Municipal de Fortaleza criou uma frente parlamentar em defesa dos animais. Nesta reunião tomaram posse os vereadores que passam a integrar a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Vai presidir a frente o vereador Célio Studart, do Solidariedade, vice-presidente é a vereadora Cláudia Gomes, do PTC, e a relatora é a vereadora Larissa Gaspar, do PPL. Hoje nós entendemos que os animais eles não têm mais que ser vistos apenas como questão de saúde pública, como zoonose, ou seja, as doenças que os animais transmitem. Isso é importante, tem que ser visto, mas tem que ser visto também o bem-estar do animal. Nós vivemos um momento global onde o bem-estar animal é bastante discutido, as leis de proteção animal são bastante discutidas, mas não são aplicadas como deveria. Então a função da frente parlamentar aqui na Câmara Municipal é poder cobrar essas leis, cobrar a efetivação dessas leis e construir, ou seja, e legislar em favor dos animais, em favor dessa defesa e fazer com que Fortaleza tenha um comprometimento maior com a causa animal. A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, SMEC, tem como missão desenvolver a formação continuada de juízes, servidores do Poder Judiciário e demais operadores do direito, propiciando uma visão atualizada e crítica da ciência jurídica e de áreas afins. E para falar sobre a atuação da escola, nós conversamos agora com o diretor da SMEC, o desembargador Heráclito Vieira. Doutor Heráclito, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. O prazer é meu, agradeço a oportunidade e vamos falar aqui sobre as atividades e a importância da SMEC. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse aqui um pouco sobre o papel da SMEC, destacando a importância dela na formação de juízes e demais operadores de direito, e também destacando a estrutura da escola. A escola ela foi criada há 30 anos, ano passado ela fez 30 anos, foi uma lei estadual que criou uma instituição pública vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e como você já mencionou, ela tem essa missão, né, de contribuir na formação, no aperfeiçoamento de magistrados, primordialmente, mas também de servidores do Poder Judiciário e de profissionais que atuam no sistema judiciário como um todo. A estrutura é uma estrutura
que eu considero privilegiada. A sede da escola fica próxima ao Fórum Clóvis Bevilacqua, ao lado da creche do Poder Judiciário. Contamos lá com um auditório que nos permite receber 300 pessoas. Temos também salas de aula com instrumental técnico, de projeção, de som. E não obstante a crise financeira por que passam as instituições e o Poder Judiciário está inserido nessa crise, mas eu considero que temos uma estrutura razoável para atender essa finalidade que eu mencionei. Doutor Heráclito, quais são os principais cursos ofertados pela escola? Eu estava dando uma olhada na grade de programação, eu vejo que são ofertados inclusive cursos de línguas estrangeiras para os magistrados, não é verdade? Existem cursos permanentes de aperfeiçoamento, né? Nós temos 3 especializações que estão em fase de conclusão, um aperfeiçoamento contínuo. Já Direito Constitucional, nós estamos na 10ª turma. Temos também em processo civil e em processo penal, que estão em turmas, acho que a 4ª de processo civil e a 3ª de processo penal. São cursos de especialização? Cursos de especialização, lato sensu. Ano passado iniciamos com a primeira turma de mestrado, um mestrado que é feito em parceria com a UES, com a Universidade Estadual do Ceará, coordenador é o professor Horácio Frota, e em planejamento de políticas públicas. Esse mestrado já era uma aspiração antiga da escola, desde sua criação. O desembargador que fundou a escola foi o desembargador Júlio Carlos de Miranda, já falecido, saudoso desembargador, e foi o seu primeiro diretor. Durante muito tempo foi diretor, junto com, à época, o juiz Francisco de Assis Filgueiras Mendes, que também é professor da Universidade Federal do Ceará, e foi também diretor da escola. E temos também cursos de formação de magistrados. Atualmente nós estamos na 2ª turma do 5º curso de formação de magistrados, que são para os juízes recém-ingressos de concurso, e também esporadicamente cursos para servidores e para advogados, defensores e promotores, que também são abertos para esses segmentos. O senhor falou sobre o curso de aperfeiçoamento para magistrados, né? Isso. Esse curso ele é feito em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né? E esse curso também, ele tem na modalidade de ensino à distância? O curso de formação de magistrados hoje é requisito, inclusive, para que o magistrado, o juiz que ingressou na carreira, ele seja vitaliciado. Hoje, a instituição que fiscaliza e traça toda a política de formação nacional dos magistrados é a INFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Alguns dos módulos ministrados são ofertados na modalidade de EAD, né, de ensino à distância. Mas a parte fundamental, essencial, e o maior número de horas-aula é de aula presencial, realmente, com professores e juízes formadores. Eu gostaria de destacar que a escola hoje ela conta com um corpo de 25 juízes formadores, e nós estamos ampliando esse corpo para possibilitar que os juízes aqui do próprio Estado, juízes estaduais mais experientes, que são credenciados pela INFAM, através de curso de formação de formadores, possam orientar e ministrar os cursos de aperfeiçoamento e de formação de magistrados. Esses cursos, eles são levados em consideração também para caso de promoção de magistrados? Eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o desembargador Heráclito Vieira, diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. Doutor Heráclito, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi se esses cursos de formação de magistrados, se eles são levados em conta na hora da promoção do magistrado. Sim, Herbert. Até o ano passado, eles eram usados como critério de valoração de notas, né? Portanto, o magistrado que frequentasse, fosse credenciado pelo curso, recebendo o certificado, ele teria uma valoração, uma nota maior na hora de concorrer, né? Seja para a promoção de uma entrância para outra, seja para
ter acesso ao cargo de desembargador no tribunal. A partir da resolução número 2 da Infam de 2016, esses cursos eles são requisito essencial para que o magistrado, inclusive, concorra à promoção. Portanto, o magistrado, o juiz que queira concorrer à promoção por merecimento, ele precisa necessariamente frequentar 40 horas aula por ano para ser deferida a sua inscrição para promoção por merecimento ou para acesso ao cargo de desembargador. A escola, inclusive, possui uma importante comissão, que é a Comissão Permanente de Avaliação de Magistrados. Como é que funciona essa comissão? Você poderia falar um pouco? Pois não. Essa comissão, ela credencia e certifica os magistrados que fazem os cursos na escola. E hoje a missão primordial da CEPAM, né, que é a Comissão Permanente de Avaliação de Magistrados, é certificar os magistrados que estão fazendo o curso inicial de formação. É um curso prolongado, diferenciado em relação aos cursos de aperfeiçoamento. São 521 horas aula. É um curso que como eu destaquei em uma resposta a uma pergunta que você formulou anteriormente, está sendo ministrado hoje através de 2 turmas. A primeira turma terminou em dezembro do ano passado e nós temos agora uma turma em andamento. E ao final do curso, a comissão vai analisar os trabalhos elaborados, a participação de cada magistrado. A turma atual tem 33 magistrados em horário integral, de 8 da manhã às 18 horas na escola. E em maio essa turma conclui e a comissão vai fazer então sua avaliação e emitir os certificados de acordo com o desempenho de cada magistrado. Doutor Heráclito, de que forma a SMEC está levando todas essas importantes ações para o interior do Estado? Em regra, é por meio do ensino à distância? Essa modalidade de ensino à distância é uma ferramenta importante, mas não só através da EAD. Certo. Nós temos 4 polos de aprendizagem da escola no interior. Um polo funciona em Sobral, na Zona Norte, no Sertão Central, em Iguatu, em Crateús, nos Inhamuns e no Cariri, no Crato. Né? Esses polos, eles concentram coordenadores e ações presenciais, através de palestras e de módulos também que são replicados no interior, e através da EAD. A EAD, na verdade, é uma ferramenta que atinge a todo o Estado indistintamente. Claro. Juízes aqui da capital também, de Fortaleza, podem se inscrever e participar de curso pelo ensino à distância. Doutor Heráclito, outra iniciativa importante da escola foi a criação da medalha Desembargador Júlio Carlos de Miranda Bezerra. O que significa esta medalha para a escola? A medalha foi criada como homenagem inicialmente ao desembargador que fundou a escola no longínquo ano de 1986 e também para homenagear as pessoas que contribuem de alguma forma para o desempenho da atividade da escola, né? De formação, de aperfeiçoamento, de atualização de magistrados e servidores do Poder Judiciário e também de pessoas que atuam na área do direito. O senhor falou sobre um importante curso, um programa de formação de formadores, né? Ele é desenvolvido em parceria com a EFAM, né? O senhor poderia detalhar, falar um pouco mais sobre a importância desse programa? Esse programa ele vem evoluindo, né? Inicialmente era um curso ministrado nas escolas de magistrado ou escolas judiciais. Posteriormente, a EFAM distribuiu em módulos, 2 módulos, um módulo básico e um módulo avançado. Os 2 módulos ministrados em Brasília, na sede da EFAM, que fica junto ao prédio do Superior Tribunal de Justiça. E, a partir de 2017, foram desdobrados, são 3 módulos, um módulo regional, que no nosso caso aqui vai ser ministrado na Escola de Magistrados de Pernambuco. Posteriormente vai haver um módulo de EAD e a finalização vai ser no 2º semestre também em Brasília, como era nos moldes anteriores. Então é um curso que tem crescido em horas-aula, em complexidade de disciplinas e em exigências para que a Infam credencie ao final os juízes formadores que irão replicar esses cursos para os magistrados em geral. E por meio desse programa, parece que há uma preocupação da Infam com relação ao perfil do juiz que a sociedade precisa. E me parece que por meio do programa ele estimula bastante o diálogo, que seja um juiz de diálogo, né? Que não seja o protagonista, não é verdade? Essa função dialogal, vamos dizer assim, do magistrado, ela está inclusive contemplada com o novo Código de Processo Civil, que estabelece esse papel.
Não há um protagonista exclusivo, né? As partes vão construindo, inclusive na valoração da prova, da produção da prova. A decisão, isso já é quase um consenso, a decisão que é fruto desse diálogo é uma decisão que legitima o Poder Judiciário e que resolve o conflito de uma maneira efetiva. E não uma decisão imposta simplesmente por parte de alguém que adotava uma posição de superioridade, que tradicionalmente já se viu que isso não dirime os conflitos na sociedade. A decisão era produzida, poderia ser produzida até de maneira mais rápida, mas que não era efetiva. Eu acho que a escola tem, a Infam, tanto a Infam quanto a SMEC, que está alinhada à Infam, através dessa política que é traçada nacionalmente, ela tem essa visão de construção de um magistrado não só que domine a técnica jurídica, mas que tem uma visão mais ampla, inclusive dessa função de diálogo com a sociedade, com os outros atores que formam o Poder Judiciário, né? Formam a função jurisdicional. Doutor Heráclito, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite e a participação, essa oportunidade. A escola está lá à disposição de todos que nos procurarem, com sugestões, com críticas e, na medida do possível, das nossas limitações estruturais e financeiras e de pessoal, nós buscaremos atender às demandas que a sociedade, principalmente mais ligada ao mundo jurídico, nos propuserem. Muito obrigado. Ivelise Maia. O sonho de ter regulamentado o próprio imóvel se tornou realidade na vida de muitos fortalezenses. O governador Camilo Santana entregou o papel da casa para 1.425 famílias cearenses. A iniciativa beneficia residentes na capital com escrituras devidamente registradas dos imóveis adquiridos à Companhia de Habitação do Ceará. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Ministério Público do Espírito Santo, inscrições até 13 de junho. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie suas sugestões para o e-mail programamundojuridico@gmail.com. Assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.